família, tudo bem? Eu sou a Sâmia e vou gravar mais um episódio, mais uma parte do diário do desfraude do Heitor. Bora lá! As últimas vezes que eu gravei alguma coisa sobre o desfraude do Heitor foi mais ou menos em fevereiro e março, se eu não me engano. Eu quase não gravei em março, eu gravei mais fevereiro. Hoje é dia 7 de abril. E o que tá acontecendo? Hoje, eu vou falar especificamente de hoje e depois eu vou fazer meio que uma retrô dos dias anteriores. Hoje, desde a hora que o Heitor acordou, que a gente, tira a fralda, que ele dormiu, ele toma banho e já fica sem fralda o dia todo. Desde a hora que ele acordou, ele não fez xixi nenhuma vez no piniquinho. Todas ele fez na roupa. Todas. E engraçado que assim, tem dias que o Heitor faz xixi bem espaçado, né? Tipo, ele fica muito tempo sem fazer xixi. Talvez seja a quantidade de água. Eu vou prestar bastante atenção nisso pra falar exatamente. Hoje, particularmente, o Heitor fez muito xixi. Toda hora ele fazia xixi. Então, assim, geralmente o que acontece? O Heitor faz xixi uma vez na roupa e eu fico prestando atenção que horas ele fez pra eu ficar com mais frequência chamando ele pra fazer xixi. Só que hoje, quando eu percebia que ele tinha feito na roupa, não dava nem tempo. Eu falei assim, bom, já tem tanto tempo que ele fez xixi na roupa, vou levar ele pra fazer xixi. Não, ele já tava fazendo de novo. Então ele fez na cadeira, depois ele tava almoçando, ele fez. Depois aí eu troquei ele bonitinho e ele fez de novo na minha cama. Então ele não tá muito atento nas vontades de fazer xixi dele. Ele não tá prestando muita atenção. Vem. Eu não sei se ele tá bem distraído com as brincadeiras dele, com as coisas que ele tá fazendo, mas ele não tá conseguindo me chamar e nem ir sozinho no banheiro. Agora fazendo uma retrospectiva de dias anteriores que eu acabei não gravando, mas que eu tô lembrando, né? Tiveram duas situações que ele foi fazer cocô. Ele não para de chamar o irmão. Que ele foi fazer cocô e ele não queria que eu ficasse perto. O Enzo, que tem 5 anos até hoje, quando ele vai no banheiro, ele não gosta muito que a gente fique por perto. Ele quer ter o momento dele, quando ele quer fazer o cocô. Ele fica no momento dele, ele às vezes chama se ele precisa de ajuda, e ele também agora já tá conseguindo fazer a limpeza dele sozinho. Agora o Heitor não, ele não se importava de eu ficar perto dele, esperando ele terminar, pra depois ajudar ele a limpar, nem nada, ele não se importava. Só que tiveram duas situações, 2 momentos que ele foi fazer e ele falava pra eu meio que sair, tá bom, eu saía, deixava ele lá, e aí quando ele acabava, ele me chamava, ou ele já levantava, queria meio que andar pela casa sujinho, mas aí eu já pegava ele e limpava. Mas estamos assim, eu confesso que eu tô cansada de limpar xixi, e tô cansada de lavar muitas roupas de xixi também, porque essa parte cansa muito. Porque, imagine, a gente tá almoçando, aí ele faz xixi na cadeira. Aí eu tenho que pegar o pano, limpar o chão, limpar a cadeira. Eu também já botei ele pra limpar algumas vezes, não foram todas, mas eu coloquei ele pra limpar. E aí você tá assim distraído e de repente ele faz xixi, só me fala, mãe, ó, falando que fez xixi lá. Aí eu tenho que parar o que eu tô fazendo, pegar um pano, pegar produto de limpeza, passar no chão, passar onde ele fez pra secar. Porque se eu deixo, eu já deixei, sabia? Já teve momentos de eu deixar. Falei assim, eu vou deixar um pouquinho aí. Deixa aí porque eu não tô afim de limpar. Só que aí ele pode pisar, o Enzo pode pisar e acabar piorando a situação, levando pra casa toda. Então, tá sendo cansativo pra mim ficar limpando o xixi toda hora. O chão e as roupas de xixi. Olá, família, tudo bem? Hoje é dia 17 de abril e temos mais um episódio aqui do Diário do Desfraude do Heitor. Na última vez que eu gravei, eu tava bem cansada com relação a ficar limpando o xixi. Eu também já percebi que eu sou daquelas pessoas que eu não gosto muito do processo. Então eu queria muito que fosse mais simples, mais fácil. Mas na vida quase tudo é processo. Processo para você aprender a falar, escrever, ler, tudo é um processo. Então eu tenho que ter mais calma, ficar mais tranquila. Bom, como eu tinha dito uns dias atrás, eu tava pensando seriamente em voltar a colocar a fralda no Heitor durante o dia. O que acontece? O Heitor, ele tava super bem, ele tava bem tranquilo com relação a fazer xixi no piniquinho. Ele conseguia ir, ou pelo menos, assim, no começo ele sempre ia meio que sozinho, porque ele não falava tanto.
Agora ele já tá começando a falar um pouquinho melhor. Então ele acabou falando xixi. E aí eu levava ele pra fazer xixi. Cocô, a maioria das vezes ele ia lá e ia meio que sozinho. Quando ele não conseguia abaixar a calça, ele ia lá e me pedia ajuda. Ou também, muitas vezes eu deixava ele pelado pela casa, então ele acabava indo sozinho também, sem ter muito problema. Só que aí começou ele a ficar muito distraído, brincando e começar a fazer xixi. Teve alguns dias que, assim, ele tava do lado do piniquinho e ele fazia xixi, porque, assim, acho que ele ainda não tinha... ele não prestava atenção, assim, tô com vontade, vou fazer. Não, ele ficava brincando, quando ia ver ele já tava fazendo xixi. Eu acho que isso é um processo normal, analisando friamente. É um processo normal porque o desfraude é isso. Eu não forcei o desfraude dele, como eu falei anteriormente, foi ele que quis tirar a fralda, ele que começou a querer ficar peladão pela casa, eu ia atrás dele pra colocar a fralda, ele saía correndo, saía brigando comigo. Então, eu não falei assim, tá na hora de tirar a fralda. Não, por mim eu deixaria ele com fralda por mais tempo, mas ele que quis tirar. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a perceber que ele tava fazendo muito xixi na roupa, ele não tava indo, e quando eu levava, ele brigava comigo. Eu falava, vamos fazer xixi, vamos fazer xixi. Eu levava, ele queria fugir do banheiro, sair correndo, ele gritava, ele, sabe? Coisa assim. E eu não gosto de fazer nada forçado com os meus filhos, né? Não acho isso legal. Mesmo que seja uma coisa assim, por exemplo, xixi, eu não vou ficar forçando ele a fazer. Injeção, exame, essas coisas a gente sabe que precisa, a criança não vai simplesmente entender. Mas, por exemplo, uma coisa que é simples, como xixi, comer ou colocar roupa, eu não forço meus filhos a fazer nada disso. Então eu acabava ficando assim, perdida, porque eu lembrava de levar ele pra fazer xixi, só que ele não queria ir. Ele ficava brigando comigo, fazendo assim, uma força enorme pra não ir no banheiro. E ao mesmo tempo ele também não tava conseguindo ir sozinho. Então o que aconteceu? Tiveram acho que uns 2 dias atrás. Eu comecei a deixar ele com fralda por mais tempo durante o dia, porque à noite ele ainda usa. Hoje a gente saiu e aí eu voltei fralda nele, porque sair com os dois, principalmente eu que não saio muito com eles, já é um pouco ruim pra mim, assim, já é um pouco, como que eu vou dizer? Eu fico com muita preocupação, né? Segurar eles, não estragar nada da loja que a gente vai, de algum lugar que a gente vai, eles não saírem correndo, não irem pra rua, tem muitas coisas pra mim pensar. Então eu falei assim, gente, eu não vou colocar mais isso na minha cabeça, de ficar lembrando ele de fazer xixi. Então eu falei assim, vou colocar fralda nele. Coloquei fralda, no caminho de volta pra casa ele dormiu, ele chegou em casa, eu coloquei ele no berço dele, ele continuou dormindo e dormiu acho que 1h30, 2 horas, tudo com a mesma fralda. Almoçou com a fralda, ficou tudo com a mesma fralda. Eu falei assim, bom, tá na hora de tirar. Quando eu tirei, ele não tinha feito muito xixi, acho que tinha um xixi mais ou menos pelo peso assim da fralda, a gente consegue identificar. Então não tinha muito xixi, mas eu tirei. E aí a gente foi um pouquinho aqui na frente de casa e ele a gente tava brincando e aí ele ficou parado. Aí eu fiquei assim, eu vi que ele ficou parado, né, paradinho assim, bem imóvel assim, fazendo uma cara e tal. É cocô. Falei, é cocô. E aí eu falei, filho, você tá fazendo cocô? Eu senti o cheirinho, ele falou que sim. Falamos que, né, que tava fazendo. E aí eu falei assim, tá bom, aí quando você terminar, você me fala pra gente ir pra casa pra lavar. E aí ele demorou, eu falei, vamos lavar. E aí eu lavei. E aí eu falei assim, vou deixar ele sem fralda. E aí ele ficou sem fralda. Eu falei, filho, você está sem fralda. Quando você tiver vontade de fazer xixi, avisa a mamãe, tá bom? Ele concordou que sim. Aí a gente foi de novo na rua, que o pai dele ia sair pra trabalhar. E eu falei, vou até no carro com você, né? E aí antes da gente sair, ele, xixi. E eu tinha esquecido que eu tinha deixado ele sem fralda. Eu falei, não, filho, você tá de fralda, pode fazer. Ah, não, você não tá de fralda. Saí correndo, abaixei a calça dele e coloquei ele pra fazer xixi. Ele meio que segurou assim, e aí eu consegui colocar ele pra fazer xixi. Aí eu falei, gente, eu que esqueci agora que o menino tava sem fralda. E ele lembrou. Então ele fez xixi. E aí a gente voltou da rua, e aí de novo, ele... Tudo isso hoje, tá, gente? E aí ele foi, quando a gente chegou da rua, demorou um pouquinho, ele pediu pra fazer xixi de novo, eu levei ele pra fazer, coloquei ele direitinho, falei, muito bem, filho, é assim que faz, tá bom? Você tem que fazer xixi aqui, tá bom? É aqui que faz.
expliquei direitinho pra ele, dei beijo, dei abraço, dei tudo. E aí agora, eu já tava ficando um pouco nervosa, tem um tempinho agora. É por isso que eu até parei pra gravar, falei, vamos gravar pra ficar registrado. Eu comecei a ficar meio nervosa, porque eu tava lavando a louça e ele tava assistindo o vídeo. E já faz um tempo que ele tá assistindo o vídeo, já tinha um tempo que ele tinha feito xixi. Falei assim, olha, acho que tá na hora de fazer xixi. Falei, que estratégia que eu vou usar, né? Porque se eu pegar ele e falar assim, vamos fazer xixi, é capaz dele não querer. Eu pensei de chegar perto do troninho dele, do piniquinho dele e falar, ó filho, vem. Mas aí eu fui fazendo uma coisa, fazendo outra, e acabei esquecendo. E aí quando foi agora, ele pegou e fez xixi, segurou. Ele parou de assistir e foi até o piniquinho, pediu minha ajuda. Eu tava segurando, né, assim, segurando. Aí eu, vamos. Abaixei a calça dele, vai dar tempo. E aí coloquei ele pra fazer xixi, ele fez. Então, hoje tá sendo um dia legal. Hoje tá sendo um dia bacana, porque ele tá pedindo pra fazer. Então é isso. Hoje foi isso que aconteceu. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos, o que tá acontecendo. Como eu disse, à noite ele ainda usa fralda. Antes ele tava fazendo bem pouco xixi antes de dormir, né, de noite. Agora ele já tá fazendo mais de novo. E é isso. Não sei se vocês sabem, mas até os 5 anos é normal dar uns escapes de xixi. Então, é um processo, né, gente? É um processo.